Família destruída por conflitos. Esta oração restaura relacionamentos hoje. Se neste exato momento sua família está destruída por conflitos, se brigas, discussões e mágoas separaram quem deveria estar unido, se pais e filhos não se falam, se irmãos viraram inimigos, se o ambiente familiar é guerra constante, se cada reunião termina em briga, se as palavras machucam mais que curam, se o lar que deveria ser refúgio virou campo de batalha, se você não aguenta mais ver sua família despedaçada, pare tudo agora. Esta oração não é apenas palavras bonitas sobre família, é poder de Deus restaurando o que foi quebrado. E hoje mesmo, a restauração começa, não algum dia, quando as coisas melhorarem. Hoje, agora, sobrenaturalmente. Você sabe da dor. Ver família destroçada dói profundamente. Aquelas pessoas que deveriam se amar, brigando, que deveriam se apoiar, se machucando, que deveriam estar juntas, separadas por mágoas, orgulho, ressentimentos acumulados. Talvez é seu casamento que está em crise e afetando toda a família. Talvez são seus pais brigando constantemente e você no meio. Talvez você brigou com o filho e não se falam há meses, anos. Talvez irmãos que cresceram juntos agora são estranhos por causa de herança, inveja, mal-entendido. Talvez é conflito com sogra, cunhados, família estendida que envenenou tudo. E você já tentou conversar, já tentou fazer as pazes, mas orgulho é grande, mágoa é profunda. Palavras duras foram ditas e não podem ser apagadas, e parece impossível consertar. Parece que família nunca mais será como era. Mas hoje você não está tentando sozinho. Hoje você está trazendo Deus para dentro desses conflitos. E quando Deus entra na família, restauração vem. Portas fechadas se abrem. Corações endurecidos se amolecem. Mágoas são curadas. Porque Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Deus promete converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Converter, fazer voltar, reconciliar. Isso é promessa de Deus. Esta oração vai atingir todas as áreas de conflito familiar. Vai quebrar o orgulho que impede reconciliação. Vai curar mágoas antigas. Vai expulsar espíritos de divisão. Vai abrir canais de comunicação. Vai trazer perdão genuíno. Vai restaurar amor que parecia morto. Tudo. Deus vai fazer tudo. E sua família, que hoje está em pedaços, vai ser restaurada. Não vai ser perfeita. Nenhuma família é, mas vai ser unida de novo, em amor, em respeito, em paz. Porque quando Deus restaura a família, milagres acontecem. Salmo 133, versículo 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bom, suave. Isso é o que Deus quer para a família. E vai estabelecer isso. Permaneça até o final. Não desista achando minha família é caso perdido. Não é. Deus já restaurou famílias piores. Famílias que não se falavam há décadas. E Ele vai restaurar a sua. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade, vínculo, paz. Deus estabelecendo isso em sua família. Então respire fundo, mesmo com toda dor e revolta, e abra seu coração para Deus curar sua família. Ele pode consertar o que parece irreparável. Ele pode unir o que está separado. Ele pode restaurar. Vamos começar. E prepare-se, porque famílias são restauradas hoje. Conflitos de anos são resolvidos nesta hora. Relacionamentos mortos são ressuscitados. Quando Deus age na família, tudo pode mudar.
Ensino. Por que famílias se destroem? Antes da oração, entenda. Conflitos familiares têm causas múltiplas que precisam ser tratadas. Causa 1. Falta de comunicação saudável. Não é ausência de palavras, é ausência de comunicação verdadeira. Família grita, mas não conversa. Acusa, mas não escuta. Fala para machucar, não para construir. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Palavras importam. Causa 2. Orgulho e falta de perdão. Ninguém quer dar braço a torcer. Ninguém pede desculpas. Foi ele que começou. Eu não vou me humilhar. Orgulho destrói famílias. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. Orgulho arruína relacionamentos. Causa 3. Mágoas acumuladas não resolvidas. Pequenas ofensas que foram se empilhando. Palavras duras. Atitudes que machucaram e nunca foram conversadas. Ficaram enterradas vivas e envenenaram tudo. Causa 4. Inveja e comparações. Por que ele tem mais? Por que pai ama ele mais que eu? Por que ela conseguiu e eu não? Inveja entre irmãos. Favoritismo real ou percebido. Isso separa. Causa 5. Diferenças de valores e estilos de vida. Pais conservadores versus filhos liberais. Diferenças religiosas, políticas, escolhas de vida. E ao invés de respeitar diferenças, brigam por causa delas. Causa 6. Problemas financeiros. Herança disputada. Dinheiro emprestado não devolvido. Um ajudando mais que outro. Dinheiro destrói muitas famílias. Causa 7. Opressão espiritual. Há demônios de divisão. Espíritos que entram e separam família. Que colocam pensamentos ruins. Que aumentam pequenas ofensas. Que impedem reconciliação. A verdade libertadora. Deus quer curar todas essas causas, ensinar comunicação saudável, quebrar orgulho, curar mágoas, destruir inveja, dar sabedoria para lidar com diferenças e expulsar demônios de divisão. Importante saber: restauração é processo, raramente é instantâneo, mas começa hoje. E com Deus, cada passo aproxima a família da cura. Haverá 3 níveis de restauração. Nível 1. Restauração completa. Família volta a ser unida e amorosa. Nível 2. Restauração parcial. Melhora muito. Ainda tem desafios, mas paz volta. Nível 3. Restauração mínima. Pelo menos param de brigar, mesmo que não fiquem próximos. Qualquer nível é melhor que guerra. E Deus trabalha para levar ao nível máximo possível. Vamos orar com essa fé, reconhecendo a dor e a destruição. Pai Celestial, Deus que criou a família, aquele que une corações, santo é o teu nome. Neste momento sagrado, eu venho humildemente diante do teu trono, trazendo esta pessoa cuja família está destruída. Senhor, tu vês os conflitos. Tu conheces as brigas, as mágoas, as separações. Tu sabes a dor de ver família despedaçada. E tu te importas profundamente. Pai, eu reconheço diante de ti. A dor é real. Ver família em guerra dói terrivelmente. Aqueles que deviam se amar, brigando, e esta pessoa sofre. Talvez até sente culpa. Será que foi minha culpa? E precisa de ajuda, precisa de restauração, precisa de ti. Senhor, tu sabes quando começou. Talvez foi discussão específica que explodiu, talvez foi acúmulo de pequenas coisas, talvez foi traição, mentira, roubo dentro da família, talvez foi morte de patriarca, matriarca e família se desfez. Tu sabes, tu viste. Tu estavas lá,
Agora respire fundo e permita-se sentir a dor. Dor de ver mãe e filho sem se falar, dor de irmãos que viraram inimigos, dor de família que não se reúne mais. É dor legítima. Valide essa dor. Senhor, eu reconheço as situações que esta pessoa enfrenta. Reuniões familiares que não acontecem mais porque sempre terminam em briga. Natal, aniversários, momentos que deviam ser alegres, mas são tensos ou nem acontecem. Conversas por mensagem cheias de indiretas e agressividade. O pior, silêncio total. Pessoas que moram na mesma casa, mas não se falam. Crianças no meio sofrendo por causa de adultos brigando. Família dividida em lados. Quem apoia quem? Pai, tu vês tudo isso e teu coração se parte, porque tu criaste família para ser lugar de amor, de apoio, de refúgio, não de guerra. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Apegar-se, união. Isso é plano original. Mas pecado, egoísmo, orgulho destruíram esse plano em muitas famílias. E agora há separação onde deveria haver união. Sinta agora. Deus está aqui, vendo a destruição, não indiferente, mas pronto para restaurar, para curar, para unir de novo. Senhor, eu reconheço também o impacto devastador. Saúde emocional abalada, ansiedade e depressão por causa de conflitos. Crianças traumatizadas vendo adultos brigando, casamentos afetados, cônjuge no meio do conflito familiar, festas que não acontecem, apoio que falta, quando precisaria de família, não tem. Solidão, estar rodeado de parentes, mas sentir-se sozinho. Pai, esta família está destruída, mas eu clamo, Tu és Deus restaurador. Joel capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Tu restituis, Tu restauras. Senhor, eu clamo restauração, restauração completa, restauração total. Em nome de Jesus Cristo, Príncipe da Paz, eu declaro que esta família será restaurada, os conflitos serão resolvidos, as mágoas serão curadas, a união voltará. Hoje, amém. Quebrando o orgulho e trazendo humildade. Senhor, agora eu vou orar contra o maior inimigo da reconciliação, orgulho. Porque orgulho impede família de se reconciliar. Ninguém quer dar braço a torcer. E isso precisa ser quebrado. Em nome de Jesus Cristo, eu tomo autoridade sobre todo o espírito de orgulho que opera nesta família. Orgulho que impede pedido de desculpas, que impede reconhecer erro, que mantém conflito vivo. Eu quebro o poder de você agora. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Soberba a ruína, eu quebrando soberba que está arruinando esta família. Pai, cada membro desta família tem orgulho. Cada um acha que está certo, que foi o outro que errou, que não precisa pedir desculpas. E enquanto todos pensam assim, ninguém se reconcilia. Eu decreto, quebra de orgulho agora, nos pais, nos filhos, nos irmãos, em todos, que cada um reconheça, eu também errei, não foi só o outro. Senhor, eu oro por humildade genuína. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vangloria, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Humildade, considerar outros, não só o próprio ponto de vista. Eu decreto, humildade sendo implantada em cada coração. Pai, eu decreto especificamente para os pais. Humildade para reconhecer quando erraram com filhos,
para pedir desculpas. Filho, eu errei. Me perdoa. Mesmo sendo pai e mãe, pais também erram e precisam reconhecer, para os filhos, humildade para honrar pais, mesmo quando discordam. Efésios, capítulo 6, versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe. Honrar não é concordar com tudo, é respeitar. Para os irmãos, humildade para deixar competição de lado, para celebrar sucesso do outro, para apoiar em vez de invejar. Para todos, humildade para dar primeiro passo. Mas eu não fiz nada. Não importa. Alguém precisa começar. E quem é mais maduro espiritualmente dá primeiro passo. Eu quebrando mentalidade. Eu só peço desculpas se ele pedir primeiro. Não. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, vai reconciliar-te primeiro. Primeiro, não espera, vai, tome iniciativa. Seja você quem quebra gelo. Senhor, eu decreto, alguém nessa família vai ter coragem de dar primeiro passo, vai engolir orgulho, vai ligar, mandar mensagem, visitar e dizer, vamos conversar? Não aguento mais essa separação. E quando essa pessoa der primeiro passo, eu decreto. Porta se abre. O outro vai responder. Porque Deus está preparando ambos os corações. Pai, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tu resistes soberbos, mas dás graça aos humildes. Eu decreto resistência de Deus sobre orgulho. Esse orgulho que mantém família separada, Deus resiste, não vai prosperar, vai ser quebrado, e graça sobre humildade. Quem se humilhar receberá graça, graça para reconciliar, graça para perdoar, graça para recomeçar. Eu decreto, o orgulho está sendo quebrado, a humildade está sendo implantada, e reconciliação está se tornando possível, porque quando o orgulho cai, paz entra. Respire e liberte-se do orgulho. Você não precisa estar certo o tempo todo. Você precisa ter família. E isso vale mais que orgulho. Curando mágoas e trazendo perdão. Pai, agora eu oro pelas mágoas, porque mágoas são veneno que mata relacionamentos devagar e precisam ser curadas através do perdão. Senhor, esta família tem mágoas antigas, palavras duras que foram ditas, atitudes que machucaram, traições, abandonos. E tudo isso criou feridas profundas. E essas feridas não cicatrizaram, ficaram abertas, infeccionadas, e qualquer toque pequeno dói demais. Por isso qualquer conversinha vira briga, porque feridas estão expostas. Eu decreto, Deus está curando essas feridas agora. Salmo capítulo 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Sara liga, Deus curando corações quebrantados nesta família. Pai, eu oro por perdão, não perdão falso que diz, está tudo bem, mas dor continua, mas perdão verdadeiro que liberta. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoar é mandamento, não opção. Não quando eu sentir vontade, é ordem de Deus. E quando obedecemos, liberdade vem. Senhor, eu decreto perdão fluindo nesta família. Perdão. 1. Pais perdoando filhos. Talvez filho escolheu caminho que pais não aprovam. Talvez filho falou palavras duras. Talvez filho decepcionou expectativas. Eu decreto. Pais, perdoem. Seu filho não é perfeito. Você também não era perfeito. Perdoe e receba seu filho de volta. Como o pai da parábola recebeu o filho pródigo.
Lucas capítulo 15, versículo 20. O pai correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Correu, não esperou, abraçou, não rejeitou, beijou, não desprezou. Eu decreto. Pais tendo coração de Pai Celestial, perdoando, abraçando, restaurando. Perdão. 2. Filhos perdoando pais. Talvez pais erraram feio. Talvez foram ausentes, abusivos, negligentes. Talvez causaram trauma. Eu decreto. Filho, perdoe. Não porque eles merecem, mas porque você merece liberdade. Perdão liberta você, não eles. E entenda, perdoar não é dizer, não foi grave. É dizer, foi grave, mas eu me liberto dessa mágoa. Não vou mais carregar. Perdão. 3. Irmãos perdoando irmãos. Talvez um irmão traiu confiança, roubou, mentiu, inventou coisas, falou mal pelas costas. Eu decreto perdão entre irmãos. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo o tempo ama o amigo, e para a angústia nasce o irmão. Para a angústia nasce irmão, não para a briga. Então perdoem-se. Vocês são sangue do mesmo sangue. Cresceram juntos. Isso vale mais que desentendimento. Perdão. 4. Cônjuges perdoando sogros, cunhados. Talvez sogra interferiu. Talvez cunhado causou problema. Talvez família estendida se meteu onde não devia. Eu decreto. Perdão. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como Deus perdoou gratuitamente e completamente, assim perdoem. Agora, Senhor, eu ensino como perdoar na prática. Passo 1. Reconheça a dor. Sim, isso me machucou. Valido minha dor. Passo 2. Escolha perdoar. Eu escolho perdoar, não porque sinto, mas porque decido. Passo 3. Declare perdão. Fulano, eu te perdoo. Em nome de Jesus, eu te liberto da minha mágoa. Passo 4. Entregue a Deus. Deus, eu entrego essa dor a ti. Cura tu, vinga tu, se necessário. Eu solto. Passo 5. Não remoer. Quando lembrança vier, redireciona. Eu já perdoei isso, não vou ruminar. Pai, eu decreto, perdão sendo dado agora, não perdão de boca, mas de coração. As mágoas antigas estão sendo curadas, as feridas abertas estão sendo fechadas, o veneno do ressentimento está sendo removido. E onde havia rancor, agora há perdão. Onde havia amargura, agora há liberdade. Onde havia vingança no coração, agora há misericórdia. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como Cristo, generosamente, completamente, eu decreto. Essa família perdoando assim. Respire e perdoe. Não porque é fácil, mas porque é libertador e porque Deus ordena. E obedecer traz paz, expulsando demônios de divisão familiar. Pai, agora eu vou orar com máxima autoridade espiritual, porque há dimensão demoníaca em muitas divisões familiares, espíritos que separam, que colocam pensamentos ruins, que aumentam pequenos conflitos e precisam ser expulsos. Em nome de Jesus Cristo, eu tomo autoridade sobre todo espírito de divisão que opera nesta família, espírito que semeia discórdia, que aumenta pequenas ofensas, que impede reconciliação. Eu quebro o poder de você agora. Provérbios capítulo 6, versículos 16 até 19 lista 7 coisas que Deus aborrece. E o versículo 19 diz: o que semeia contendas entre irmãos, Deus aborrece, e eu expulso esse espírito agora. Você que semeia contendas, que coloca um contra outro,
que leva e traz fofoca, que distorce palavras, que cria mal-entendidos. Eu expulsando você. Em nome de Jesus, saia desta família, agora. Senhor, eu decreto. Os demônios específicos que operam contra a família estão sendo identificados e expulsos. Demônio 1. Espírito de divisão. Este é o general, o que comanda. Ele divide o que Deus uniu. Marcos capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Eu quebrando divisão. Eu expulsando o espírito que divide. Em nome de Jesus, saia. Esta família não será mais dividida, será unida. Demônio 2. Espírito de discórdia. Este cria brigas do nada. Pequena coisa vira guerra. Mal entendido vira rompimento. Provérbios capítulo 15, versículo 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Eu expulsando o espírito que suscita contendas, eu implantando longanimidade, paciência, calma. A discórdia está sendo destruída. Demônio 3. Espírito de fofoca mexerico. Este leva e traz. Sabe o que fulano falou de você? Distorce, aumenta, cria confusão. Provérbios capítulo 16, versículo 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Eu expulsando o difamador. Fofoqueiro, que leva e traz. Saia. Esta família não dará mais ouvidos à fofoca, não acreditará em terceiros, conversará diretamente. Demônio 4. Espírito de inveja. Este coloca irmão contra irmão, porque ele tem mais. Porque pai gosta mais dele. Caim e Abel, José e irmãos, inveja mata relacionamentos. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Onde há inveja e sentimento facioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Eu expulsando inveja, eu implantando contentamento, alegria pelo sucesso do outro. A inveja está sendo destruída. Demônio 5. Espírito de ressentimento, amargura. Este mantém mágoas vivas, não deixa esquecer. Lembra o que ele fez. Nunca esqueça. Veneno de amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu arrancando raízes de amargura pela raiz completamente. A amargura não contaminará mais esta família. Demônio 6. Espírito de orgulho soberba. Este impede pedido de desculpas. Eu não vou me rebaixar. Foi ele que começou. Mantém conflito vivo. Provérbios capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Eu quebrando soberba, eu implantando humildade. O orgulho está sendo destruído. Demônio 7. Espírito de incompreensão, teimosia. Este fecha ouvidos. Eu não quero ouvir. Eu não vou mudar de ideia, impede diálogo. Provérbios capítulo 18, versículo 2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Eu quebrando teimosia, eu abrindo ouvidos, eu dando sabedoria para ouvir, para compreender, para dialogar. Demônio 8. Espírito de manipulação. Este usa chantagem emocional. Se você me amasse, faria isso. Depois de tudo que fiz por você, manipula, controla, eu expulsando manipulação. Relacionamentos saudáveis não manipulam, respeitam. A manipulação está sendo quebrada. Demônio 9. Espírito de competição. Este coloca a família em competição. Quem é melhor? Quem ganha mais? Quem tem mais sucesso? Em vez de apoio, a competição.
Eu quebrando competição. Família não compete, família apoia. A competição está sendo substituída por colaboração. Demônio 10. Espírito de distância emocional. Este cria frieza. Família que mora junto, mas não se conecta. Presença física, mas ausência emocional. Eu quebrando frieza. Eu trazendo calor, conexão, intimidade saudável. A distância emocional está sendo removida. Agora, Pai, eu decreto ação angelical. Eu enviando anjos para guardar esta família, para proteger de novos ataques, para impedir que demônios voltem. Lucas capítulo 11, versículos 24 até 26, falam de demônio que sai, mas volta com 7 piores. Não vai acontecer. Eu selando esta família com o sangue de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo ao redor desta família. Dardos de divisão bloqueados, dardos de discórdia apagados, dardos de inveja destruídos. Senhor, eu oro por substituição. Não apenas expulsar o ruim, mas colocar o bom. Onde havia divisão, eu implanto união. Onde havia discórdia, eu implanto paz. Onde havia fofoca, eu implanto verdade. Onde havia inveja, eu implanto contentamento. Onde havia ressentimento, eu implanto perdão. Onde havia orgulho, eu implanto humildade. Onde havia teimosia, eu implanto diálogo. Onde havia manipulação, eu implanto respeito. Onde havia competição, eu implanto apoio. Onde havia frieza, eu implanto amor. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu decreto, fruto do Espírito sendo plantado em cada membro desta família. Amor, paz, paciência, bondade, mansidão, tudo que constrói relacionamentos. Pai, eu decreto, esta família está sendo libertada espiritualmente. Os demônios foram expulsos, os anjos foram posicionados. O Espírito Santo está enchendo e a atmosfera espiritual da família está mudando. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 1. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por esta família. Logo nada prevalecerá contra. Nenhum demônio, nenhuma divisão, nenhuma estratégia do inimigo. Eu decreto com toda a autoridade que Jesus me deu. A batalha espiritual foi vencida. O território familiar foi retomado. O inimigo foi expulso. E esta família agora pertence a Deus. Onde havia opressão demoníaca, agora há liberdade. Onde havia ataques constantes, agora há proteção. Onde havia divisão espiritual, agora há união no Espírito. Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decreto. Esta família serve ao Senhor. E o que serve ao Senhor, o Senhor protege. Guarde continua 0, 18a. Mantenha unido. Respire e creia. A batalha espiritual foi vencida. Os demônios que separavam foram expulsos e sua família está sendo protegida agora. A unidade está vindo. Restaurando comunicação saudável. Pai, agora eu oro pela comunicação. Porque família precisa conversar, não gritar, não acusar, mas comunicar saudavelmente. E isso precisa ser restaurado. Senhor, esta família parou de conversar. Ou quando conversa, é para brigar. Palavras são usadas como armas, para ferir, para destruir. E isso precisa mudar. Provérbios capítulo 15, versículo 1.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Resposta branda, não resposta agressiva. Eu decreto, Deus ensinando esta família a comunicar com brandura. Pai, eu oro por 5 mudanças na comunicação. Mudança 1, de acusação para expressão de sentimento. Errado. Você sempre faz isso. Você é egoísta. Certo. Eu me senti magoado quando isso aconteceu. Fala do seu sentimento. Não acusa o outro. Isso abre diálogo. Mudança 2, de gritar para falar calmamente. Errado. Berrar, gritar, se exaltar. Certo. Tom de voz calmo mesmo quando discorda. Provérbios capítulo 17, versículo 27. O que possui entendimento modera as suas palavras. Modera, não explode. Eu decreto autocontrole na comunicação. Mudança. 3, de monólogo para diálogo. Errado. Só eu falo, eu não escuto. Certo. Eu falo e escuto. Diálogo real. Tiago capítulo 1, versículo 19. Todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Pronto para ouvir, tardio para falar. Eu decreto. Família aprendendo a ouvir antes de responder. Mudança 4, de comunicação indireta, indiretas, fofoca, para comunicação direta. Errado. Falar para terceiros. Mandar indireta. Postar nas redes. Certo. Falar diretamente com a pessoa. Mateus capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só. Entre ti e ele. Não no grupo da família, não para todo mundo, diretamente. Eu decreto. Comunicação direta sendo estabelecida. Mudança. 5, de palavras destrutivas para palavras construtivas. Errado. Você é um fracasso. Eu te odeio. Você arruinou minha vida. Certo. Eu te amo, mas estou magoado. Podemos resolver isso? Eu acredito em você. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Palavra que edifica, não que destrói. Eu decreto vocabulário sendo transformado, palavras de morte sendo substituídas por palavras de vida. Senhor, eu decreto, quando esta família se reunir próxima vez, conversas serão diferentes. Haverá escuta, haverá respeito, haverá brandura, haverá compreensão. Porque Deus está ensinando comunicação saudável. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Palavra dita a seu tempo, no momento certo, do jeito certo, com tom certo. Isso é sabedoria, e Deus dá essa sabedoria. Eu decreto, comunicação saudável sendo restaurada, família aprendendo a conversar de novo, e diálogo abrindo portas para reconciliação, criando ambiente de paz no lar. Pai, agora eu oro pelo ambiente do lar, porque casa não é apenas estrutura física, é atmosfera espiritual e precisa ser ambiente de paz. Senhor, muitas casas hoje são campos de batalha, tensão no ar, ninguém relaxa, todos pisam em ovos, qualquer palavra pode virar briga, e isso precisa mudar. Salmo 122, versículo 7. Haja paz dentro de teus muros. Dentro dos muros, dentro de casa, paz não guerra. Eu decreto. Paz sendo estabelecida dentro desta casa. Pai, eu oro por transformação prática do ambiente familiar. Transformação. 1. Atmosfera espiritual da casa. Senhor, a atmosfera espiritual está pesada. A opressão, tristeza, raiva no ar. Eu decreto. Atmosfera sendo limpa. Isaías, capítulo 32, versículo 18.
O meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Morada de paz. Eu decreto, esta casa sendo transformada em morada de paz, o peso espiritual sendo removido, leveza sendo estabelecida. Transformação 2. Rotinas e tradições familiares. Talvez família parou de fazer coisas juntos. Não jantam mais juntos, não conversam, cada um no seu quarto. Eu decreto, rotinas saudáveis sendo restabelecidas, jantar em família, pelo menos algumas vezes por semana, conversas genuínas, não apenas oi e tchau. Atividades juntos, filme, passeio, jogo. Orações em família. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. As ensinarás palavras de Deus a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Assentado em casa, família junta, conversando. Eu decreto, momentos de qualidade sendo criados. Transformação. 3. Regras de convivência. Toda família precisa de regras básicas de respeito. E quando quebradas, há caos. Eu decreto. Sabedoria para estabelecer regras. Regra 1. Não gritar, mesmo em desacordo, tom de voz respeitoso. Regra 2. Não xingar. Palavrões e ofensas são proibidos. Regra 3. Não bater portas, não quebrar coisas. Raiva não justifica destruição. Regra 4. Pedir desculpas quando errar. Humildade é obrigatória. Regra 5. Não levar problemas para fora. O que é de família, resolve em família. Essas regras parecem básicas, mas família em conflito precisa de limites claros. Transformação 4. Espaços físicos da casa. Às vezes, a disposição da casa afeta a convivência. Eu oro, sabedoria para organizar casa de forma que favoreça a convivência. Sala de estar confortável para reunir. Mesa de jantar usada, não cada um comendo em lugar diferente. Espaços individuais respeitados, quarto de cada um é santuário. E eu decreto, casa sendo limpa espiritualmente. Se houver objetos de maldição, bruxaria, ídolos, remover, queimar, jogar fora. Casa consagrada a Deus não tem espaço para isso. Transformação. 5. Celebrações e marcos familiares. Talvez família parou de celebrar. Aniversários passam despercebidos. Natal é tenso. Datas especiais viram pesadelo. Eu decreto, celebrações sendo restauradas. Família vai voltar a celebrar. Aniversários, conquistas, datas especiais. Não precisa ser festa cara, mas reconhecimento. Eu te vejo, eu te valorizo. Provérbios, capítulo 15, versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre é festa contínua. Coração alegre, festa, eu decreto. Alegria voltando para esta família. Celebrações sendo possíveis de novo. Transformação. 6. Papéis e responsabilidades claras. Às vezes conflito vem de confusão de papéis. Quem decide o quê? Quem é responsável por quê? Eu oro. Clareza de papéis. Pais lideram com amor, não ditadura, mas liderança servidora. Filhos respeitam, não rebeldia, mas honra. Todos contribuem. Casa não é hotel. Todos ajudam. Colossenses capítulo 3, versículos 18 até 21. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos. Papéis claros, cada um fazendo sua parte. Com amor, com respeito. Isso traz ordem. Transformação. 7. Tempo de qualidade versus tempo de quantidade.
Não adianta estar junto fisicamente, mas ausente emocionalmente. Cada um no celular, na TV, sem conexão. Eu decreto: tempo de qualidade, olho no olho, conversa real, atenção genuína. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criai. Isso exige tempo, presença. Eu decreto: família investindo tempo real uns nos outros. Transformação. 8. Gerenciamento de conflitos. Conflitos vão acontecer. Família saudável não é sem conflitos, é família que resolve conflitos bem. Eu oro: sabedoria para gerenciar conflitos. Quando o conflito surgir, pausa. Não resolve no calor da emoção. Respira, acalma, conversa, com respeito, escuta, tenta entender ponto de vista do outro. Busca a solução, não quem está certo, mas como resolvemos. Perdoa. Não guarda rancor. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol. Resolve no mesmo dia. Não deixa conflito virar ressentimento. Senhor, eu decreto: esta família está aprendendo a gerenciar conflitos, não evitando, mas resolvendo saudavelmente. Pai, eu oro por presença manifesta de Deus nesta casa. Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando família serve ao Senhor, sua presença habita. E onde Deus está, há paz, há amor, há união. Eu decreto: família tendo momentos de buscar Deus. Juntos, oração em família, leitura bíblica juntos, culto doméstico, Deus sendo o centro da família. E quando Deus é centro, tudo se alinha. Relacionamentos se curam, amor se renova, união se estabelece. Eu decreto com toda a fé: o ambiente desta casa está sendo transformado. Onde havia tensão, agora há paz. Onde havia guerra, agora há harmonia. Onde havia caos, agora há ordem. Onde havia tristeza, agora há alegria. Onde havia afastamento, agora há proximidade. Onde havia dor, agora há cura. Esta casa está se tornando o que Deus planejou: refúgio, lar, lugar de amor, lugar de descanso, lugar de crescimento. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas o Senhor está edificando, está construindo, está restaurando, e esta casa permanecerá, porque foi edificada pelo Senhor. Respire e visualize sua casa em paz, família conversando com amor, risos voltando, abraços acontecendo. Isso não é sonho impossível, é realidade que Deus está criando. Decretos de restauração. Agora, declare comigo em voz alta ou no coração. Decretos proféticos de restauração familiar. Minha família será restaurada. Não talvez, será. Joel, capítulo 2, versículo 25. Deus restitui. Minha família será unida de novo. O orgulho está quebrado. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Me humilho e Deus me exalta. Eu vou dar primeiro passo. Eu perdoo. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Eu perdoo como Deus me perdoou. Me liberto. Os demônios foram expulsos. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Tenho autoridade. Divisão foi quebrada. Paz foi estabelecida. Comunicação será saudável. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Palavras que edificam, não que destroem. Vamos conversar. Minha casa é de paz. Salmo 122, versículo 7. Paz dentro dos muros.
Minha casa é morada de paz. Deus é centro da família. Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus é prioridade. Amor está sendo renovado. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Amor nunca falha. O amor na minha família está sendo restaurado. Reconciliação está próxima. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Deus me deu o ministério da reconciliação. Vou reconciliar. Unidade voltará. Salmo 133, versículo 1. Quão bom irmãos em união! Minha família viverá em união. Respire profundamente e creia. Cada decreto tem poder. Sua família será restaurada. Deus está agindo. Oração de gratidão. Pai Celestial, Deus que criou a família, aquele que une corações, agora eu quero te agradecer profundamente. Agradecer porque esta família está sendo restaurada. Os conflitos estão sendo resolvidos. A união está voltando. Senhor, obrigado porque tu não desistes de famílias. Tu vês valor onde outros veem destruição. Tu restauras o que parecia irreparável. E hoje tu agiste. Obrigado porque tu és Deus restaurador. Joel, capítulo 2, versículo 25. Tu restituis, tu conserta, tu curas relacionamentos. Obrigado por quebrar orgulho, por trazer humildade, por fazer alguém dar primeiro passo. A reconciliação começou. Onde havia teimosia, agora há abertura. Obrigado por curar mágoas, por trazer perdão genuíno, por libertar de ressentimentos. As feridas estão sendo curadas. Onde havia amargura, agora há perdão. Obrigado por expulsar demônios de divisão, por limpar a atmosfera espiritual, por proteger esta família. A batalha foi vencida. Onde havia opressão, agora há liberdade. Obrigado por ensinar comunicação saudável, por dar palavras de vida, por abrir ouvidos para escutar. O diálogo está sendo restaurado. Onde havia gritos, agora há conversa. Obrigado por transformar o ambiente do lar, por trazer paz para dentro de casa, por estabelecer rotinas saudáveis. A casa está se tornando lar de novo. Onde havia tensão, agora há paz. Obrigado pelos próximos dias, semanas, meses. Cada dia a família mais unida, cada dia mais cura, cada dia mais amor. Eu te agradeço antecipadamente. Obrigado porque restauração é processo. Não será perfeito amanhã, mas começou hoje. E tu és fiel para completar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Senhor, eu te agradeço em nome de todas as famílias que vão assistir e também serão restauradas. Milhares de famílias destroçadas e muitas serão curadas. Obrigado porque tu és fiel. O que prometes cumpres. Tu prometeste restaurar e estás cumprindo agora. Que toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a ti, porque a restauração é tua, o milagre é teu, o poder é teu, toda a glória. Em nome precioso de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, eu te agradeço. Amém. Palavra profética. O Senhor está dizendo sobre sua família agora: filhos meus, eu vi cada briga, cada lágrima, cada mágoa, e meu coração sofreu, porque eu criei família para ser lugar de amor, não de guerra. Mas hoje eu intervenho, hoje eu restauro, hoje eu uno de novo. O orgulho que separava está sendo quebrado, as mágoas que envenenavam estão sendo curadas, os demônios que dividiam estão sendo expulsos. E união verdadeira está voltando. Não será perfeito, não será fácil. Haverá desafios, haverá recaídas, mas não desistam, porque eu não desisti. E se eu estou no meio, vocês permanecerão unidos.
Os próximos meses serão de reconstrução. Conversas que precisam acontecer, perdões que precisam ser dados, abraços que precisam ser trocados, e vocês farão. Porque eu darei força, porque eu darei graça, porque eu sou o Deus que restaura famílias. E um dia, daqui a um tempo, vocês olharão para trás e dirão: quase perdemos, mas Deus nos salvou. Nossa família estava morta, mas Deus ressuscitou. E hoje somos unidos, e hoje nos amamos. Graças a Deus. Essa é a história que vocês contarão. Restauração, milagre, família unida de novo. Eu prometo. Creiam. Receba essa palavra. Palavra de Deus para a sua família. Creia. Haja. Restaure. Encerramento e instruções práticas. Agora está feito. A oração foi feita. Deus tocou sua família. A restauração começou. Hoje, agora, neste momento. E você tem esperança. Esperança de que família pode ser unida de novo. Esperança de que conflitos podem ser resolvidos. Esperança de que amor pode ser restaurado. Mas escute com atenção. Ações práticas depois desta oração. Dê o primeiro passo, não espere o outro. Você dá primeiro passo. Liga, manda mensagem, visita. Podemos conversar? 2. Peça desculpas. Reconheça sua parte no conflito. Eu errei. Me perdoa? Mesmo que outro também errou. Você começa. 3. Escute. Não só fale. Ouça o que outro tem a dizer. Compreenda o ponto de vista dele. 4. Tenha paciência. Restauração leva tempo. Não será instantâneo. Um passo de cada vez. 5. Busque ajuda se necessário. Terapia familiar. Ajuda. Conselheiro. Ajuda. Pastor ajuda. Deus usa esses meios. 6. Ore diariamente. Por cada membro da família. Pela restauração. Oração sustenta o processo. Se houver abuso, restauração não significa aceitar abuso. Se há violência, busque ajuda. Proteja-se e proteja os vulneráveis. Restauração é com limites saudáveis. Se esta oração tocou você, compartilhe. Milhares têm família destruída. Você pode ajudar. Deixe seu like. Escreva: minha família será restaurada. E quando houver reconciliação, volte aqui. Conte. Nos reconciliamos. Deus é fiel. Seu testemunho dará esperança. Que Deus restaure sua família. Que união volte. Que amor seja renovado. Sua família será restaurada. Creia nisso. Haja nisso. Dê o primeiro passo. Amém.